Maravilha, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma ministração. Bem-vindos aí ao nosso estudo Raízes Profundas em Jesus. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos de voltar às bases. Não canso de falar isso. Importante ressaltar. Uma das maiores dores que eu tenho, que já tive ao longo do ministério, é muitas vezes ver que pessoas estão querendo se aprofundar em algo muito extenso, muito profundo, mas não tem nem a base. Isso é ruim, por quê? Isso vai fazer com que a gente fique muito pautado nas experiências e deixe de confiar na base, na palavra e dar o passo. O importante não é as palavras que nós ouvimos, a quantidade de ministrações e lives que nós participamos, mas é aquela palavra que nós colocamos em prática todos os dias. Mais importante do que a quantidade de livro que nós lemos, a quantidade de ministrações que participamos, é a quantidade. Talvez é o mesmo livro que você lê várias vezes e aplica ali na sua vida várias vezes que vai fazer a diferença, e não vários livros. Talvez é uma ministração que você entendeu, remoeu ela ali durante um ano inteiro, vai fazer diferença. Então, eu entendo que as pessoas elas têm uma sede, uma fome de conhecimento. Isso é nobre, isso é importante, isso mostra que você tem fome e tem sede. Mas espera aí, será que eu estou tentando ver uma coisa diferente toda hora, querendo ver tudo ao mesmo tempo, o tempo todo? Tudo ao mesmo tempo, o tempo todo? Isso vai fazendo com que a gente fique ansioso e a nossa fé não seja resoluta, a nossa fé não seja prática, ela seja apenas filosófica. Então, eu falo que eu li 52 livros esse ano, mas na prática, isso veio para a prática e gerou que fruto? Que fruto que foi gerado a partir disso que eu li, a partir dessas ministrações que eu participei? Será que ela entrou, criou raiz dentro de mim? Então, uma das coisas que nós podemos fazer para que isso seja, para que a gente possa gerar mais frutos, número 1, é você meditar durante a semana. Peraí, é como se você colocasse essa palavra como um filtro na sua semana. Será que eu tenho agido dessa maneira? Será que eu tenho dificuldade nessa área? O que eu posso fazer? Como eu posso cooperar com o Espírito de Deus para poder manifestar essa virtude? Entende, irmãos? Que toda virtude ela vai vir carregada de algum tipo de dificuldade, algum tipo de desconforto e algum tipo de preço que eu vou ter que pagar ali. Quando eu falo preço, irmãos, é empenho, é disposição, é debruçar em cima daquilo. Entenda? É isso que eu estou falando. Então, vamos lá. Hoje, nós estamos ainda dentro dessa dinâmica de estudar sobre o fruto do Espírito. Nós terminamos um tema, que é o tema sobre benignidade, fruto do Espírito, e hoje nós vamos entrar em bondade. Então foram duas ministrações, duas aulas, ou dois vídeos aqui sobre benignidade. Parte 1, parte 2, agora nós entramos na parte da bondade. Bondade é apenas um estudo, mas é muito importante para nós estarmos aqui. Compartilhar aqui na tela, aqueles que estão no Instagram vão poder ver poder me ouvir, né? Eu vou sempre estar deixando ali no, no Instagram, eu vou ver se eu consigo deixar lá na bio, um link, sempre quando nós estivermos ministrando aqui no... Sempre que nós estivermos ministrando aqui no Meeting, você pode clicar lá e pode
Pode entrar. Vai ser sempre o mesmo link, não vai mudar, espero eu. E aí a gente vai poder participar também. Então, você acaba tendo mais recursos ali, você pode ver minha tela e é muito legal, muito bacana. Deus abençoe você, sua vida, sua casa. Fala aqui para mim, de onde você está falando? Vamos aqui, Ana Paula, Noêmia, Jéssica, Polly, Priscila. Onde vocês estão falando? Alguns aqui a gente já sabe, mas você... Só pra gente interajar aqui, né? Eita glória! Ana Paula, Goiânia. Noêmia, Moçambique, África. Seja bem-vinda, Noêmia. Poli, Goiânia. Olha só, Shalom já tem 2 anos sendo discipulado pelo Senhor, pelo pastor Wesley. Glória a Deus. Jambeiro, São Paulo. Irmãos, distância não é uma barreira. Temos tecnologia e podemos sermos edificados. Glória a Deus. Não tem barreira. Eu falo, irmãos, que o ministério é assim, ó. Você trabalha local e ele acaba tendo um alcance global à medida que você vai ministrando. Samaria, Judéia, Samaria, confins da terra, né? Então, é algo que começa com você, depois vai para sua família, depois você vai a nível de igreja, depois vai a nível de cidades, depois vai a nível de países, depois o Senhor vai fazendo várias coisas. Então, queridos, esse é um tempo onde o Senhor tem nos preparado, tem circuncidado o nosso coração para nós sermos úteis para o reino. Eu sempre falo, Deus, que a tua palavra ministre o meu coração para que eu possa prestar para o reino. Não me deixe ser alguém prestável. Porque é isso que um espírito chamado Belial, que na verdade é uma mistura de vários sistemas, quer fazer com que a gente seja distraído, quer fazer com que a gente seja inútil, seja um peso de papel. Não, irmãos. Deus quer mudar a nossa história, Deus quer transformar o nosso caráter, Deus quer que a gente preste para o reino. Amém? Sermos frutíferos para a glória do Senhor. Glória a Deus. Fico feliz aí pela todos vocês aí engajados. Glória a Deus. Temos aqui filhos na fé, temos aqui alunos, irmãos queridos, temos aqui ministros do reino, temos pessoas que estão assistindo agora, estão acompanhando agora, outros que vão acompanhar depois. Glória a Jesus por isso, né? Tema bondade. Estão vendo aí minha tela, vendo e ouvindo? Bem? Podemos continuar? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é importante, gente. Porque muitas vezes, eu falo para vocês, irmão, durante um tempo eu me pautei muito na experiência, muito raso na questão da palavra. E nós entendemos que, quando nós falamos sobre o avanço do reino, a base, o nosso chão, nosso teto, nosso tudo ali, né? O que nos garante, o que nos guarda, o que nos resguarda, o que nos posiciona é a palavra de Deus. Se nós formos fracos nisso, meu Deus. Eu sei que começa primeiro na minha vida. E aí eu vou crescendo, crescendo, crescendo em Deus, a ponto de transbordar. É. Deus vai fazendo a obra. É um testemunho que eu conto, é um vídeo que eu gravo, é um áudio que eu gravo, é um post no status, tudo isso. Eu falo, são ferramentas para avanço do reino. Irmãos, vamos lá. Às vezes a gente fica esperando, nossa, quando eu ministrar e eu tocar 7.000 pessoas com a minha mensagem, eu creio que eu estarei fazendo a vontade de Deus. Não, nada disso, irmãos.
Olha, o reino de Deus avança principalmente quando alguém crê. Se alguém creu através da sua mensagem, o reino cresceu dentro do coração dessa pessoa, então o reino expandiu. Tá entendendo? Então, irmãos, pode ser para um, pode ser para 10, proclame a mensagem. Ontem mesmo, nós tínhamos aqui em casa, um amigo, eu conheço desde 2007. Eu sempre arrumo os computadores dele, organizo, sempre socorro ele nessa área aí. E aí ele trabalha com eventos, né? E aí ele precisa ter um computador bom e ele precisa ter um som bom para poder fazer esses eventos lá. E aí o computador dele estragou, ele desesperado, falou, cara, eu sei que é madrugada, eu sei que, mas eu preciso que você me ajude, me socorra aqui. Amém. Ele veio, trouxe um amigo, aí o amigo dele começou a se queixar de algumas coisas, cara, eu vou oferecer uma água, uma banana, alguma coisa assim nesse sentido. E aí ele falou, cara, não vou não, porque esses dias para trás eu fiz uma, umas coisas, e aí meu estômago tá meio ruim, aí não vou querer não. Aí na hora subiu um- uma coragem santa, eu falei, cara, eu sei como é que você resolve esse problema aí. É Jesus, volta pra igreja, Deus tem um plano na sua vida, rapaz, volta pra Deus. Eu falei, rapaz, tu é crente, é? Cara desviado, cara. E aí eu falei, cara, tem um desafio aí. Deus quer mover no seu coração em relação à paternidade. Tem problema nessa área, rapaz. Eu volto, deixo Deus trabalhar nisso aí. Ele quer mover. Eu sei que o rapaz ele saiu assim todo desconcertado, no sentido de assim, reflexivo, né? E eu creio que o Senhor vai continuar trabalhando nessa sementinha que foi plantada. Irmãos, então, talvez essa questão do computador não foi nem muito para mim. Claro, tem um ganho financeiro aí, né? Eu já nem trabalho muito com isso diretamente, mas tem clientes que a gente já atende há tanto tempo que eu sempre atendo. Desde 2007, antes de eu conhecer minha esposa, olha. Inclusive, eu conheci minha esposa através de um amigo em comum que a gente tem. Deus tem seus propósitos, Deus tem suas maneiras. Enfim, prega todo o tempo, fala de Jesus. Se alguém crê, o reino de Deus expandiu. É isso que eu creio. Fruto, bondade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vamos pegar esse ponto aqui, bondade. Esse é mais um dos frutos do Espírito Santo, ou que se manifesta em nós. A bondade está ligada à misericórdia e o favor. Na verdade, a benignidade, a bondade e a fidelidade são inseparáveis. Ou seja, quando vemos um deles sendo manifesto, é porque os outros dois também estão presentes na vida dessa pessoa. A benignidade e a bondade é a essência do perdão, pois não podemos ter a manifestação do perdão se a bondade e a benignidade em nós. Então, considerarmos esse fato, a benignidade e a bondade, é um fruto importantíssimo para sermos salvos, pois se não perdoarmos, nunca seremos perdoados. Somente sendo bom e benigno conseguimos manifestar isso. Irmãos, eu entendo o seguinte, que quando nós manifestamos esse fruto do Espírito, nós estamos imitando a Deus. Quando eu falo imitar, eu não falo imitar de copiar, no sentido de plagiar. Vocês entendem?
mas é no sentido de refletir a glória dele, de refletir a presença dele, de refletir a vontade dele aqui na terra, entendeu? O apóstolo Paulo fala que nós somos como espelhos que refletimos a glória do Senhor. Quando esse espelho ele está com algo em cima, não consegue refletir nada. Mas se tiramos essa capa, se tiramos esse manto, nós conseguimos refletir. Então Deus quer trabalhar isso em nós. E a benignidade e a bondade, elas caminham juntas, e aí nós conseguimos manifestar isso. Conseguimos manifestar isso. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz: porque se perdoar os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, esse fruto é indispensável na vida de um cristão, pois sem ele, nem servir a Deus podemos, pois sem ele, Deus nem aceita o culto e serviço. Aí, rapaz, olha, sem esse fruto chamado bondade, nem servir a ele podemos, pois sem ele, Deus não aceita o nosso culto e serviço. Deuteronômio capítulo 28, verso 47 e 48 diz: porquanto não serviste o Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com a falta de tudo, servirá aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro. É forte isso aqui, gente. É forte, é forte, é forte. Querido, só esperar que um carro de som passar já. Voltemos. Ok, pessoal, onde é que nós paramos? Ali. Deuteronômio capítulo 28, né? Olha lá, ó, não serviste o Senhor com alegria e bondade de coração. Você conhece alguém que serve de mau grado? Ah, vou fazer porque tem que fazer, né? Eu vou fazer porque não tem quem faça. Com um coração mal agradecido, com um coração triste, por obrigação. Então é isso aqui, irmãos. Pessoas que fluem nisso, elas... aqui é uma expressão de que é uma maldição.
que uma pessoa vive por não servir o Senhor com alegria. Por não fazer as coisas de bom grado. Não obstante a abundância de tudo. Então Deus te deu tudo, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu irmãos de fé, Deus te deu tudo. Mas eu sempre estou de mau humor, sempre reclamando de tudo, sempre murmurando. Aqui, irmãos, sempre triste, sempre cabisbaixo, sempre essa expressão de um coração insatisfeito com o que Deus faz. Fala, então tá bom. Se com Deus você não tá feliz, vá servir o inimigo. Aí ele põe um jugo no seu pescoço. Então, isso aconteceu com o povo. Deus falou, olha, tá ruim me servir? Beleza, vai servir lá os egípcios. Vai servir lá os babilônios. Então, você vai ver que isso é cíclico. Então, todas as vezes que o povo preferiu o caminho da idolatria, o caminho da teimosia, o caminho da tristeza, onde eles se enfadavam do conhecimento e da presença de Deus, beleza. Vá lá e sirva os seus inimigos. Quer fazer o que quer? E aí, junto com servir o inimigo, vem fome, vem sede, vem nudez, vem falta de tudo. Cara, Deus nos deu saúde. Deus nos deu um dia de vida. Tem gente que tá sem uma perna, sem um braço, faltando órgãos. E a gente não consegue ser grato por aquilo que Deus está fazendo. Tem tanta gente que faz... Ah, pastor, mas eu sei, eu sei. Irmão, não sabe. Então, essas barreiras, elas precisam ser quebradas. Elas precisam ser anuladas, precisam ser rompidas. Porque senão vai correr o risco de eu ser tão egoísta ao ponto de achar que a minha dor é que importa. Sabe, irmãos, tem alguns ministros de Deus que eu falo assim, cara, esse cara passou tudo isso. Parece que esse cara não tem problema. Essa pessoa tá passando por isso aqui e tá ministrando desse jeito, ignorando essas dores, ignorando essa... Não, irmãos, você tem que ser tirado dessa atmosfera de... Então, nós entendemos que o fruto do Espírito é uma virtude, é uma manifestação da presença dele. E nós seremos conhecidos por isso. Ao viver em comunidade, ao viver no corpo, manifestando esse fruto, nós estamos refletindo a glória de Deus, refletindo a vontade de Deus. Então, a palavra usada para bondade em grego é a palavra Betesda, que é traduzida como misericórdia. Alguém misericordioso. Que traduzida é misericórdia, né? Então, esse nome é um tanque de um tanque milagroso, assim dizendo, pois uma vez por ano o anjo vinha e trazia cura para o primeiro que entrasse na água. Então, cada um queria entrar, corria, passava por cima do outro. E tinha um cara lá que ele estava, ó, há muitos anos. Não sei se era 38 anos, uma coisa assim. Esperando que alguém movesse a água. Então, João capítulo 5, verso 2 a 4 diz: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, ou Beit, que significa casa, né? Casa da misericórdia. Então jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que ele movesse a água. Portanto, o anjo descia em um certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava qualquer doença que tivesse. A bondade é a causa de não sermos consumidos por Deus, pois a bondade também
tem a ver com misericórdia. Então, Salmos capítulo 23, verso 6, diz que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E através desse fruto que existe em Deus, podemos tornar a habitar na sua presença, visto que somos maus, mas por sua bondade ele nos aceita novamente. Então, não merecemos nada. Na verdade, irmãos, pelo andar da carruagem, a gente merecia o inferno. A gente merecia a morte, a gente merecia um tanto de coisa, mas a bondade do Senhor nos alcançou. A bondade do Senhor se revelou a nós. E hoje nós podemos contemplar. É através desse fruto que podemos tornar habitar na presença de Deus. E isso, olha lá, ele nos aceita novamente, ou seja, a bondade está ligada em reaver as condições e relacionamentos que foram rompidos. Isso nós temos que nos atentar, que se não tivermos esse fruto em nossas vidas, nunca conseguiremos caminhar a segunda milha com pessoas, pois sempre estamos feridos e contrariados. Do mesmo modo que recebemos, também temos que dar. Assim funciona, então, que temos recebido a bondade por parte de Deus e temos que agir da mesma forma com nossos irmãos. Entenda essa verdade. Os frutos do Espírito são as qualificações necessárias para estar diante de Deus. A palavra grega usada aqui, no texto de Gálatas capítulo 5, é agatossune, que significa integridade, retidão, coração, a vida, a bondade, a gentileza. Então a bondade aqui está ligada a uma vida reta e a gentileza. Portanto, para que eu possa trilhar os caminhos retos, justos, temos que ter esse fluir em minha vida. Isso é mais profundo do que simplesmente ser bom. Mas eu tenho que entender que para que eu possa ser justo e verdadeiro diante de Deus, eu tenho que ter esse fruto na minha vida. Caso contrário, serei injusto e nunca poderei estar diante de Deus. Então, irmãos, a palavra fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Aqueles que não são. Então, muitas vezes a gente fica com medo de, será que eu entro na vida dessa pessoa? Será que eu caminho uma temporada com essa pessoa? E aí, muitas vezes, por medo de retaliação, por medo de... Quantas pessoas, irmãos, precisam de bondade, precisam de alguém que estenda a mão, que fale na vida delas, pessoas que vieram de uma situação complicada, de uma determinada... de algumas religiões que feriram, de algumas pessoas, de um tempo. Essa pessoa ainda está muito sensível, então está muito ali, cheio de conceitos, cheio de coisa. Você tem paciência, misericórdia para estar tratando. Lógico, irmãos, que existem situações que nós vamos precisar ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais firmes, né? Mas existem situações que nós vamos ter que entender e falar, cara, olha, eu entendo o que você está passando, eu sei que é um processo, Deus vai te dar força, estou aqui para orar contigo. E vamos. Então, e muitas vezes o medo ou o receio, né, de poder iniciar um processo de transformação com essa pessoa, é lógico, irmãos, que uma zebrinha ou outra sempre vai dar aí, né? Sempre teremos aí É um preço, irmão. Você está entrando na vida de uma pessoa para resgatar ela. Então ela está presa, está no calabouço. Vocês lembram do Mario? Aquele joguinho do Mario? Se passava várias fases, várias dificuldades,
para resgatar alguém que estava lá no castelo. Então, ora era a princesa, ora era um amigo, ora era um prêmio, alguma coisa que traria privilégios para poder acessar outras fases. Eu vejo que é a mesma coisa. Sim, pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então, seja maturidade, o Senhor te deu nas palavras. Glória a Deus, é trazer para perto, irmãos. É trazer para. Entende, irmãos, que a questão da bondade. Então, por exemplo, nós estamos aqui ministrando. Eu poderia trazer esse estudo aqui apenas para pessoas da minha igreja. Mas eu não trabalho só para a igreja local, para a edificação da igreja local. Então, algo que o Senhor me deu como característica, como direção, é trabalhar para que haja avanço do reino. Então, independente se são pessoas da igreja local ou de outros lugares, eu tenho que ter o mesmo coração. Trazer para perto, discipular, orar, caminhar, direcionar. E Deus vai fazendo a obra. Estão entendendo? Então é a mesma coisa. Vocês vão refletir isso. Entendeu? Aquilo que eu estou fazendo. A palavra fala que nós devemos ser como os nossos mestres, entendeu? Agora eu te faço a pergunta. Principalmente você que está caminhando conosco aí. Por que você não tem seu canal no YouTube ainda? Por que você ainda não tem um grupo de estudo? Tá esperando o quê? Tem pessoas que só você pode alcançar. Tem o canal. Irmãos, não tem estratégia. Estratégia é prega a palavra, aperta play no rec lá, né? E começa a gravar. Irmãos, imagina o seguinte: é como se você tivesse sentado na mesa de lanche. E você está ali compartilhando um testemunho, você está ali compartilhando a palavra. Com um amigo. Então, com um amigo, você não fica, querido, deixa eu te falar. Quero eu neste momento. Cheio de retórica, cheio de não, cheio como é que fala? Ritos, tenso. Não, irmãos, é como se você estivesse falando com um amigo. Na frente da câmera aqui, você está falando, meu amigo, deixa eu te dar um conselho. Meu amigo, deixa eu te contar um testemunho que eu passei essa semana. Deixa eu compartilhar aqui um negócio que eu passei essa semana. Eu passei isso aqui, essa dificuldade que eu tive, assim, mas eu tô orando, eu creio que Deus vai trazer. Amanhã eu tô lá. Queridos, deixa eu contar um testemunho aqui. Sabe aquele negócio que a gente falou semana passada? Que a gente tá que eu tava compartilhando que eu ia orar? Chegou a resposta. Deus fez isso, isso, isso e isso. Ô, queridos, sabe aquele negócio que a gente tava orando semana passada? Ainda não obtive resposta, mas estou orando, crendo, e eu creio que é por esse caminho. Você vai documentando a sua jornada, entendeu? Então, fica pensando muito em roteiro, em coisas que você vai fazer muito bem elaboradas, uma câmera extraordinária, a câmera do seu celular mesmo. Ah, pastor, eu gaguejo, falo tudo errado. Existe um recurso chamado teleprompt. O que é teleprompt? É um aplicativo que você instala, você coloca você escreve o texto ali e só sai lendo o texto. Não corre o risco de você errar. Outra coisa, se errar também, meu irmão, me fala se o arroz e o feijão que você fez a primeira vez prestou. O meu não, ficou péssimo. Até hoje eu não sei fazer.
A minha esposa fala que acha que é bom. Mas não sei não. Tá entendendo, gente? Deixa eu falar uma coisa pra você. O meu canal hoje, não sei nem por que eu tô falando isso, Jesus, mas vamos lá. Meu canal hoje, ele tem acho que 300 e poucos vídeos. Então, eu acho que tem uns 200 lá que eu gravei. Eu acho que o primeiro eu falei, bom, não, irmão, muito ruim. Então começa, não tenha medo. Então é até uma maneira de você ir quebrando o medo, e quebrando a... Ah, pastor, eu não sei. Aprende, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém nasceu sabendo nada. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar na câmera. Uai, vamos quebrar essa vergonha, né? Outra coisa também, tem pessoas que podem fazer vídeo narrado, entendeu? Pode gravar áudio. Hoje o status do WhatsApp tem como você gravar áudio e ficar lá. Você mandar, você pega o áudio ali, coloca compartilhar, marca lá status. O áudio vai. Pessoal, deixa eu compartilhar um breve testemunho aqui. Coisa breve, coisa rápida. Não fica enrolando também, não. Então, assim, e o Senhor vai te direcionando. Então, eu te recomendo fortemente que você também trabalhe a mesma coisa. Eu falo assim, irmãos. Primeiro, quando a gente vai começar, a gente começa assim, ó. Ctrl C, Ctrl V. Faz tudo igual. Tudo. Aí depois tem Ctrl C, Ctrl V, coloca suas palavras. Depois tem Ctrl C, Ctrl V, só suas palavras. Ctrl C. Aí não tem mais Ctrl C, Ctrl V. Aí já é você, sua experiência, o testemunho só, e a palavra que Deus te deu. Entendeu? Simples assim. Tem um monte lá no YouTube lá. Se eu fosse montar um canal do YouTube do zero, eu faria isso. Pode colocar até lá na pesquisa. Se eu fosse montar um canal no YouTube, eu começaria assim. Você vai ver um monte de gente lá falando. Eu começaria desse jeito. Aí você pega o mais recente lá e faz. Eu sei que o meu ainda tá muito ruim. Tem um monte de coisa que eu preciso ajustar, um monte de coisa. Mas, irmãos, é usar todos os recursos da tecnologia. Eu não faço por vaidade, não. Eu nem gosto de como se diz, de dessa exposição toda, entendeu? Mas é o que o Senhor nos deu, uma direção que o Senhor nos deu, algo que é um canal de bênção, e é uma forma de documentar também a jornada e edificar outras vidas. Tem gente que não consegue assistir aqui agora, mas depois assiste, entendeu? E nós temos que entrar dentro dessa dinâmica de tentar fazer o máximo possível para amadurecer rápido. Aí você vai vendo o que presta, o que não presta, o que dá, o que não dá. Entende? E aí criando uma estrutura daquilo que vai encaixar melhor. Por exemplo, irmão, eu, eu tenho mais. Eu me sinto melhor escrevendo do que gravando vídeo. Então, você vê que de vez em quando eu coloco lá aqueles PDFs. Então, muitas vezes são questões de testemunho pessoal.
questões que a gente já passou do ministério, questões que a gente já passou na vida, ou algo que eu achei muito interessante e eu quero, de uma certa forma, sistematizar, não sei se é bem essa palavra, mas organizar de uma forma resumida, para que fique fácil o entendimento. Então, quando eu vejo que é uma necessidade, por exemplo, eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é o Shabat, tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender o que é os fundamentos, algumas coisas ali. Então, eu vou jogando ali alguns, para que as pessoas entendam. Então, um PDF lá com 10 páginas, se a pessoa quiser ter um conhecimento um pouco mais profundo, a gente faz o completo. Exatamente, tem gente que nem sabe nem o que é identidade, eu estou te falando. Sem identidade, você não consegue ter propósito nenhum, não consegue fazer nada. Se eu não sei quem eu sou, vou fazer o quê? Entendeu? Então, vamos lá, irmãos. Essa característica de bondade o Senhor quer manifestar através das nossas vidas. Não é a questão desse fruto é bom. Teremos mais sim que, se não tivermos isso, não teremos intimidade com o Pai. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Se não seguirmos a sua essência, nunca seremos chamados de filho, pois o filho tem que ter a genética do pai. Quando olhamos para a raiz da palavra agatossume, podemos ter uma melhor compreensão. A palavra agatossume vem da palavra agatos, que significa alguém de boa constituição ou natureza. Útil, saudável, bom, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honesto, honrado. Então, é isso. Salmos 25, 7 a 8 diz: não te lembre dos meus pecados, ou dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a sua misericórdia, por causa da sua bondade. Ó Senhor, bom reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Que eu e você possamos buscar essa essência em nossa vida e ser íntimo do Pai. Entenda, irmãos? Quando nós manifestamos esse fruto do Espírito, nós estamos revelando o Pai em nós. Amém? Quando você é mau, significa que uma natureza não foi trabalhada. Se não é a natureza de Deus e espaços não ficam vazios, outra natureza está trabalhando. A carne apoiada no diabo e na sua influência. Que o Senhor nos ajude, né, gente? Então, no próximo estudo, nós vamos trabalhar sobre fidelidade. Beleza? Dúvidas, sugestões, reclamações, testemunhos, compartilhamentos. Alguém quer falar alguma coisa? Pois fale. Não, o senhor tá falando sobre gravar vídeo, né? Sim. É porque eu tô ensaiando, aí o senhor falou, não sei por que o senhor tá falando isso. Eu tava pensando nisso ontem. Eu tava pensando falar até sobre os 10 mandamentos, né? Sim. Porque hoje as pessoas esquecem. Tipo assim, fala que os 10 mandamentos não é válido, né? Aham. Então eu queria muito falar sobre isso. Mas eu às vezes me sinto insegurança de. Tenho segurança ainda de falar, sabe? De essa questão. Mas assim, vontade eu tenho, mas por um lado ou outro eu sei que eu tenho potencial, mas a insegurança, acho que das câmeras, assim, que às vezes pode me atrapalhar. Mas é Então, bem, assim, Deus me incomoda bastante em falar, começar a fazer isso. Não foi em vão que o senhor falou, não. Eu tenho vontade. Só que às vezes eu fico assim, ai, será que Deus quer que eu fale? Não, né? É porque ainda há uma barreira assim. Não, eu tenho que ir pessoalmente falar com a pessoa. Ainda às vezes vem essas questões também, que eu fico em dúvida também. Ai, na internet não, tá todo mundo na internet, não. Sabe, esses pensamentos? sim. Então, aí uma das coisas que eu vejo assim que pode quebrar uma barreira é você contar o seu testemunho, entendeu?
você começa com o seu testemunho. Em qual sentido? Pessoal, eu estava aqui estudando e eu entendi isso. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo, mas esse foi o entendimento agora. E eu quero compartilhar. Eu entendi o seguinte. Aí você fala, será que roubar deixou de ser errado? Será que eu posso roubar hoje? Será que eu posso matar? Será que eu posso adulterar? Será que eu posso fazer isso? Isso. Acho que não. Então, será que os 10 mandamentos foi mesmo extinguido? Eu acho que não. Aí depois você pode fazer explicando sobre cada um dos... Aí você faz um piloto, né? Que é essa primeira introdução. Aí depois você faz, explicando cada um. Hoje, gente, tem recurso demais. Por exemplo, hoje, uma coisa que você poderia estar fazendo, Paulo, é anotar, entendeu? Anotar em qual sentido? Você vai pegar esse tema, você vai procurar algumas referências. Hoje tem o ChatGPT também ajuda bastante. Tem uma... Assim, tem muita coisa lá que é meio coisada ainda, precisa melhorar. Mas você montar um esboçozinho, entendeu? E aí você só vai falando sobre aquele esboço que você anotou. Não, sim, vou fazer, aí vou fazer um vídeo, aí eu vou mandar para o senhor. Se vai estar alguma coisa correta, aí depois eu mando. Pois mande, exatamente. E, Então tá bom. e em questão do que eu estava pensando é sobre o sábado, né? Depois que eu comecei, hoje assim, eu tenho uma visão totalmente diferente do sábado. Então, tipo assim, quando chega sexta-feira, eu já fico assim, não, eu entendo que esse dia que eu trabalhei a semana e que eu preciso descansar. Só que a gente é tão cabeça dura que a gente, de uma forma tão religioso, que a gente acha que o sábado não está na antiga lei, sábado é a religiosidade, sendo que é um presente de Deus, né? Então, assim, eu tenho muita vontade também de falar sobre isso, né? Que não é um presente de Deus, porque ser humano nenhum aguenta trabalhar, ele pode até aguentar um certo tempo trabalhar sem descansar e até a medicina nisso fala para você descansar, você tem um tempo para você. Ser humano nenhum aguenta a vida inteira, domingo a domingo, sem você estar um tempo para descansar, você com a sua família. Então, assim, só que as pessoas ficam muito na religiosidade. Ai, sábado é porque não pode fazer nada. Então, e não é isso, né? Então, assim, eu tenho uma visão, assim, que o sábado é um dia mesmo, assim, muito abençoado. Então, assim, eu gosto muito quando chega sexta-feira, né? Sim, Então, aí o que você vai falar para ela, cara, o que você faz no domingo, você faz no sábado. De uma maneira leve e desfrutando de tudo que o Senhor tem. Tem para nós. Então, ele falou que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Não você, aquele cara cri-cri, né? Então, aí eu falo, Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode pegar aquele estudo que eu coloquei lá, básico, e Ctrl+C, Ctrl+V. Aí depois você pode gravar um outro, Ctrl+C, Ctrl+V, mais as suas palavras, depois só as suas palavras. Entendeu? Quando você estiver no 100º vídeo, você vai estar muito melhor do que o primeiro. tá bom, combinado, então. Tá Vou bom? Tem estudar pessoas aqui que e têm voltar. facilidade com áudio, tem pessoas que têm facilidade com texto. Não importa, gente. Não precisa ser só vídeo. Entendeu? Tem pessoas que têm facilidade de escrever, escrita mesmo à mão. Importante, irmãos, é nós colocarmos para fora aquilo que nós estamos aprendendo e edificar o reino. Tem muito conteúdo hoje que eu consumo de pessoas que já não estão mais entre nós, mas deixou um legado muito importante para nós. Né? Então, essas coisas são legados que a gente vai deixando quando a gente não estiver mais aqui, né? Vai abençoar outras gerações. Ou no mínimo os nossos filhos, ou no mínimo a gente vai conseguir estruturar melhor os nossos pensamentos.
Fala pra você, muitas vezes chega um monte de coisa, um monte de maneado, um monte de coisa. Enquanto eu não começo a escrever, eu não consigo organizar aquilo. Tem hora que eu coloco tudo bagunçado lá mesmo, aí depois eu vou colocando tópicos. Tópico 1, então, isso ajuda. Quando você explica, você aprende duas vezes. Tem até uma chama pirâmide. Não sei se é pirâmide Glaser. Como é que é o nome? É, Pirâmide do Conhecimento. William Glaser. Pirâmide da aprendizagem, né? Vamos lá, deixa eu falar por que além dessa questão espiritual e de edificar o reino, você acaba consolidando aquilo que você aprendeu. E outra coisa, a coisa vai ficando séria, porque essa exposição, de certa forma, vai trazendo uma responsabilidade maior, no sentido de, cara, eu tenho que dar mais testemunha ainda. Mais testemunha, porque eu sei que existe uma multidão de pessoas que estão me observando. Olha lá, ler 10%, escutar 20%, ver 30%, ver e escutar 50%. Aí aqui, ó, já é aprendizagem ativa. Então, aquele discipulado que a gente vai fazendo, esse estudo aqui, onde a gente abre o microfone e conversa. Então, tá aqui, ó, conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar e definir, 70%. Praticar, então, 80%, 95% ensinar os outros. Então, você está no mais alto nível de aprendizagem ativa quando você começa a transbordar, começa a ministrar, começa a dar esse passo aí. Tá claro, gente? Priscila, você levantou a mãozinha aí? Quer falar? Eu vi que você tinha levantado a mão. Quer falar? Eu fui tirar o som aqui e eu bati sem querer, pastor. Perdão. Então, tá bom. Em paz. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar algo? Quer tirar uma dúvida? Tá tudo certo? Irmãos, o tema é bondade. Eu entrei nisso aí, mas o tema é bondade. Temos que manifestar essa bondade. Assim como Deus te alcançou, de certa forma você está sendo abençoada por esse estudo aqui, isso não pode parar em você, né? De alguma forma, passe isso para frente também. Outra situação, você pode anotar e ministrar em um grupo, entende? Reunir as amigas e falar sobre, discutir sobre. Querido, deixa eu compartilhar algo com você. Essa semana eu estou estudando sobre a questão do fruto do Espírito e algo que me chamou muita atenção em um fruto chamado bondade. Você acredita que bondade é misericórdia? E quando nós somos misericordiosos, nós nos parecemos com o Senhor, assim como Ele nos alcançou. Gente, para a gente estar aqui hoje, alguém teve que pagar um preço. Em qual sentido? Alguém te evangelizou, alguém te trouxe para Cristo, alguém falou de Jesus, alguém, em algum momento da sua vida, foi um canal de favor de Deus na sua vida. Acompanhou você, te ouviu, teve paciência contigo,
brigou com você, foi duro com você. Então, não é possível, irmãos, que esse bem vai parar na gente, né? Não. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga um tempo de edificação, cura, restauração, renovo. Seja um tempo de muita vida para a glória dele, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora, Senhor, pela vida de cada um, a casa, a família, os bens, ministérios, Senhor, até mesmo animais, sejam guardados no sangue de Jesus. E no poder do nome de Jesus possa haver um nível de fé, de ousadia, de coragem, renovo e restauração. Seja um tempo de muita vida, Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado e que possamos manifestar, Deus, esse fruto em nome de Jesus. Queremos mais de ti, Senhor, menos de nós, mais de ti, menos de nós, mais de ti. Nos situa em tua misericórdia, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Te agradeço, te louvo por esse tempo aqui junto com os irmãos e que possamos, de certa forma, Pai, sermos profundos no Senhor, Pai, e possamos exalar essa bondade, essa misericórdia, assim como o Senhor nos alcançou, e a tua palavra diz lá no Sermão do Monte, que os misericordiosos alcançarão misericórdia, Senhor. Nós queremos isso também. Possamos, de certa forma, fazer de forma despretensiosa, mas nós sabemos que se nós fazemos, não ficaremos sem recompensa. Te agradecemos e te louvamos. Amém. Deus abençoe. Até o próximo.